Olá, boa noite, seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, meu irmão, meu seguidor, meu familiar, meu parceiro, alunos, ex-alunos, colegas de trabalho, né? Quero desejar a todos que tenhamos uma boa noite produtiva, de bons trabalhos, na companhia de um grande profissional. Garanto a vocês que é um dos melhores que nós temos, se não o melhor, daqui da região do Cariri, né? O professor Dr. Jair Rodrigues de Mello. Vai estar conosco daqui a pouco para trazer para nós, né, conceitos, dicas, experiências, né, dentro da sua área, em especial para nós professores, né, e aí eu me incluo com certeza, né, de como anda e como que eu preciso, né, estar com a minha saúde mental. Eu enquanto professor, né, não somos da área da saúde não, mas nós estamos nessa linha de frente, né, no combate, né, a essa desigualdade social, né, de conhecimento, de educação, em uma época tão difícil. Quero mandar um alô especial às pessoas que já chegam aqui para nós, professor Fredson Luna, né, nossa querida Leninha, gestora lá da EREM ABC, ou EREM Arthur Barros Cavalcante, na qual eu saúdo a todos os meus colegas de trabalho, né, o professor Flávio, e tantos outros que estarão conosco aqui. Né? Esse momento hoje teve um apoio maciço, né? Uma confiança excessiva, né, depositada pela nossa escola, a EREM ABC, né, pela Gerência Regional de Ensino do Sertão do Araripe, na pessoa de Itamara Ramos, né, a gerente, né, e todos os técnicos, né, na pessoa de Selma, de Alineide, de Getúlio, de Geraldo, né, e de tantos outros colaboradores. Tá? Mandar um alô especial para minha irmã que se encontra lá no Paraná, que está aqui conosco, né? Vitor Furtado, Toinha, né? Só gente boa. Então, pessoal, dentro de instantes estaremos recebendo aqui para debater um pouco com nós. Eu acredito que faltou mencionar o professor Gionaldo, né? Lá da EREM Anísio, professor Aridão. Grande abraço, Aridão. Saudade, meu irmão, dos nossos projetos, das nossas Olimpíadas. Jusileide, né? Brito, a mãe de Rebeca, né? Nossa colaboradora, parceira de tantos projetos também, lá naquela cidade de Araripina, e tantos outros que vão chegar dentro de alguns instantes. Eu quero pedir a vocês só mais uns 2 minutinhos de paciência, porque o nosso convidado, nosso conferencista da noite, acabou de sair de uma reunião com outros psicólogos aqui da região. A gente bateu um papo muito rápido, muito breve, né? E aí ele pediu: Edson, eu preciso só ir ao banheiro e tomar uma água rápido. Eu digo: sem nenhum problema. A gente vai conversando, vai dando boas-vindas às pessoas, tá? Querendo mandar um abraço especial também, né, a Bruna, né, representando aí o programa semi-integral, né, os colaboradores, professores do BIOS, lá da cidade de Petrolina, né, que porventura venha a estar aqui conosco, né, um saudoso abraço também ao professor Paulo Dutra, né, é nosso parceiro, né, hoje se encontra, né, numa figura pública, ocupando um cargo político, mas ele gosta de ser chamado como professor, né? Então, seja bem-vindo a todos vocês, alunos, ex-alunos que estarão conosco hoje. A nossa temática hoje é muito importante para nós profissionais da educação, tá? Para nós profissionais que estamos aí nessa lida, né? Uma pesquisa já adiantando um pouco da nossa conversa, né? O Instituto Península fez uma pesquisa com mais de 7 mil professores por esses dias. E os sentimentos que mais foram apontados para com esse público foi a ansiedade e a frustração, tá? Esses são os sentimentos dessas pessoas que têm, foi ocasionado, né, tendo visto o distanciamento social, né, o isolamento social e o trabalho ter que se dividir entre as atividades de casa, né, e o home office. Né? Ou seja, dar de conta, não estamos nem discutindo a questão do uso, do manejo com a tecnologia, né, com a internet, enfim. Né? É pelo fato de que as pessoas desenvolveram um pouco mais de ansiedade, as pessoas ficaram um pouco mais sobrecarregadas. Para vocês terem uma ideia, desses 7 mil, 67% responderam que se encontram ansiosos, né? Por não ver um fim próximo dessa pandemia, não percebem que em 38% se sobrecarregaram ainda mais, porque
as aulas remotas com o uso da tecnologia tem causado um dispêndio maior, vamos dizer assim, eu acho que é a palavra certa, né? Tem ocupado ainda mais, né, desses profissionais para a preparação do slide, para procurar um aplicativo, para reproduzir, para utilizar, tá bom? Então, dentro de alguns instantes, nosso colaborador, nosso conferencista da noite, a pessoa que vai brilhar aqui com seu conhecimento, Jair Rodrigues, doutor Jair Rodrigues, estará aqui conosco dentro de instantes, tá bom? E ainda 17% dessa população, né, de 7 mil professores pesquisados se encontram depressivos, tá bom? Vamos estar recebendo da noite, professor doutor Jair Rodrigues. Mandar um abraço especial a Itamara que está chegando aqui. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo, professor Edson. É um grande prazer estar aqui contigo nesta noite, que espero que seja bastante especial para todos que estão nos acompanhando agora. Uma noite de muito aprendizado e estamos juntos para colaborar. Muito bem. Eu que agradeço, né? A humilde pessoa está dividindo a tela com esse profissional ímpar, né, da nossa região, quem sabe, né, quiçá do nosso Nordeste. Dizer em especial, né, o nosso abraço fraterno à família, né, a família vossa. Conheço a estimada esposa Valéria, fomos colegas, parceiros de trabalho, né, no Objetivo, foi um prazer. Pois muito bem, Jair, de maneira assim breve, até porque se tu for apresentar todo o teu currículo, vai metade da live embora. De maneira breve, para as pessoas te conhecerem melhor. Então, eu já estava fazendo a sala, como a gente diz aqui, né, no Nordeste, abrindo espaço para você brilhar, mas fica à vontade. Boa noite. Tá certo, eu agradeço demais o convite, né? Meu nome é Jair Rodrigues Melo, eu sou formado em História pela URCA, Psicologia pela Unileão, tenho um mestrado no campo epistemológico das ciências da religião, doutorado também no campo das ciências da religião, com fronteira pesquisa entre Bíblia e psicologia. Também realizo atendimentos psicológicos clínicos, não é, há 7 anos, com base na abordagem psicológica analítico-comportamental. Faço rádio desde os 11 anos de idade, tenho uma alegria de trabalhar nos meios de comunicação e também realizo palestras, cursos, formações, consultorias educacionais e para mim é um grande prazer estar aqui com vocês. Poxa, conseguiu, né? Conseguiu resumir. Ainda tem muita coisa, gente. O pessoal que está chegando agora, tem muita coisa, é porque o homem é modesto, vocês não têm noção. Quero mandar um abraço especial, né? A nossa gestora, Itamara Ramos, já está aqui conosco. Né? Em breve, a gente vai estreitar nossas relações aí, Jair. Tá? Um abraço especial para a nossa gestora, demais colegas lá da EREM, Arthur Barros Cavalcante, a escola no qual eu trabalho, lá na cidade de Bodocó. É uma parceria, né, e apoio dessas duas instituições fortes da educação do Pernambuco. Pois muito bem, Jair, né? Vamos entrar no assunto que interessa. Muita gente aí importante, muita gente querendo ouvir a sua colaboração, como que a saúde mental do professor vem sido fragilizada diante da pandemia. Exato. Antes de falar do professor, vamos colocar, e aqui a gente nem deveria fazer assim realmente uma divisão total entre o ser professor e o ser pessoa, porque faz tudo parte de uma experiência só, né? A gente não está educador, nós somos educadores, e assim o somos com a nossa pessoa de modo integral. Integral, refiro-me aos valores, às crenças que temos, às nossas capacidades e competências, às nossas autopercepções e assim por diante. Então, como humano, como pessoa que tem sua forma própria também de enxergar o que está acontecendo, o professor, sem dúvida alguma, não difere tanto de outras pessoas que neste tempo têm passado por experiências de medo, de angústia, de ansiedade, de sofrimento psicológico, não apenas em decorrência da pandemia em si, mas também em relação até às novas configurações, demandas e exigências da educação durante este tempo. As diferenças são muito grandes. Antes, inclusive, se dizia, olha, você não pode usar o celular
na sala de aula. Agora você tem que levar a sala de aula para casa no celular, através do celular. Então, é uma experiência nova. A gente já sabia da necessidade imperiosa da gente se inserir na linguagem das tecnologias digitais. Há um bom tempo, teve gente, por exemplo, professor até, que não encontrou a menor dificuldade em se inserir nesta linguagem, porque já vinha se preparando, porque sabia da importância disso. E agora, com a pandemia, se viu numa condição assim indispensável de se inserir nesses meios. Outros, que encontram uma dificuldade também de operar com esses meios, só o uso da tecnologia já é um fator ansiogênico. Mas não é só pelo uso da tecnologia em si, mas daquilo que às vezes acontece através desse uso. Nós temos, principalmente professores mais antigos ou com experiência maior, vamos usar essa expressão, muito aquele costume mesmo de estar no corpo a corpo, de estar ali com o público, que na verdade, que é importante, né, e que na verdade nem tratava como público, mas como, eu não vou nem dizer aluno, que quer dizer sem luz, mas educando mesmo, né, e que precisa ter esse contato, esse afeto, essa presença afetiva e efetiva. E muitas vezes agora um novo conceito de presença se inaugura. A presença virtual, que já era e já é bastante propalada nos meios digitais, mas que agora no campo educacional se tornou uma presença imperiosa. E é sobre essa presença também que eu quero começar aqui a falar e falar dos seus desdobramentos psicológicos para o professor durante esse tempo. Claro, o conceito de presença física é diferente do conceito de presença virtual. Dar aula ou ministrar aula, o termo mais correto, no caso, no âmbito educacional, estando ali no ambiente da sala de aula com pessoas ali, corpo a corpo, tem um sabor. A presença virtual, por mais necessária que seja, mas ela não substitui a presença física. Só para vocês terem uma ideia, gente, por exemplo, você assistir uma palestra é diferente de você estar ali com o palestrante. Acompanhar e participar de uma aula é diferente no meio virtual, de forma presencial. Quando nós estamos ali com a pessoa, nós, seres humanos, somos seres de afeto, e a educação tem que ser baseada também no afeto. E a gente transmite isso pelo contato. Não precisa tocar o corpo, mas sim estar ali, diante daquela pessoa, senti-la de um modo mais significativo. Agora, se a gente parar para pensar assim, mas por quê? Se é o mesmo conteúdo, a diferença é que o professor está ali atrás da tela e tudo, não é só essa diferença. Na verdade, nós temos uma necessidade como humanos do contato. A educação não se faz apenas com o trabalho com a dimensão cognitiva, porque se fosse assim, a gente montava um programa para todo mundo estudar em casa. Educação se faz também com afeto, com contato e com o nosso ser. E, nesse momento, nós estamos num desafio tremendo. Eu sei que muitos professores se desmotivam, até às vezes a gente fala, os alunos estão desmotivados. Nós vamos ver como é que estão os professores. Às vezes os professores se desmotivam também. Por quê? Por exemplo, você tem ali, vamos imaginar concretamente, você tem ali numa manhã, se antes estavam na escola ali de 7, vamos imaginar, até as 12h30, ali com a dinâmica, com contato corpo a corpo. Agora você imagina o que é estar em casa, realmente, ali, talvez nem todo mundo está num espaço confortável o suficiente para passar tanto tempo, e às vezes o aluno entra ali, por exemplo, no Google Meet, desliga a câmera, desliga o áudio, e ele não está nem aí. Muitas vezes o professor não tem nem segurança se o que ele está falando está chegando adequadamente no seu aluno. E isso pesa sobre a experiência do professor também. Saber que, puxa, o professor, veja, ele não é simplesmente ali o historiador, o geógrafo, o matemático, ele é o educador. E na qualidade de educador, ele é o profissional da aprendizagem humana. Para que nós nos sintamos bem enquanto profissionais, nós precisamos ter elementos mínimos ou básicos de que o nosso trabalho está sendo efetivo. Isso vale para qualquer profissional de responsabilidade, tá certo? Nós temos uma capacidade de avaliar também, dentro dos nossos limites e possibilidades, como está indo o nosso trabalho. E qualquer profissional de responsabilidade, quando ele não tem elementos mínimos para perceber se esse trabalho está sendo efetivo ou não, ele sofre. Então tem muito professor hoje passando por angústia, sofrimento, dificuldades específicas, porque como profissional da aprendizagem humana, ele tem tido uma limitação muito maior para
compreender se de fato essa aprendizagem está sendo efetiva ou não. A gente sabe que, inclusive, por exemplo, o antropólogo famoso, Claude Lévi-Strauss, ele dizia e falava muito nos simbolismos dos espaços. Roberto da Mata, antropólogo brasileiro, pegou um pouco disso também e fala dessa realidade da casa, em que a casa é o espaço do descanso, do lazer, da informalidade, da intimidade. Separar e agora... coisas, né? Exato. E ao simbolismo dos espaços, nós emparelhamos também esse espaço com um descanso. Como é que o aluno está ali, por exemplo, no âmbito do seu quarto, e está ali uma cama altamente convidativa para ele, se antes está ali na sala de aula com os colegas e também com aquele professor, ele já poderia ter uma tendência à dispersão? Você imagina através de um celular, por exemplo, de repente vem ali um sinalzinho do WhatsApp, vem alguém convidando para um bate-papo, olha para a cama e vê aquela cama ali bem convidativa e tudo, e facilmente se dispersa. Então, o professor sofre com isso porque ele é um profissional da aprendizagem humana e muitas vezes fica questionando, puxa, será se o nível de aprendizagem realmente está acontecendo adequadamente? Então, assim, eu quero começar dizendo, meu querido professor Edson, que se os alunos passam por grandes desafios em relação a isso, o professor passa bastante também em decorrência dessa realidade de não ter controle. Nunca a gente tem controle total, mas pelos meios digitais, muitas vezes a gente termina tendo essa sensação de insegurança se realmente a aprendizagem está acontecendo de modo efetivo. Falei muito, mas lhe dou a palavra agora. É isso mesmo. Na sua fala eu ia tentando pontuar, por exemplo, o professor Antônio Marcos, né, Antônio Carlos, do Programa Integral do Pernambuco, aponta como um dos pilares, né, nessa integralidade para a educação, a pedagogia da presença, o quanto que é presente dentro daquelas 9 horas, a gente passa 9 horas na escola integral, com esses alunos, dividindo ali lanches, dividindo corredores, conversando, e aí realmente essa falta é muito grande para ambas as partes, não é verdade? Verdade, professor Edson. Inclusive, professor Edson, a gente precisa falar sobre o uso dessas tecnologias que imperam a gente, que joga para a gente uma responsabilidade muito grande, a gente cuidar dessa presença virtual. Deixa eu deixar aqui bem claro para todos que estão nos acompanhando, que assim como quando você está diante de alguém, você cuida da sua presença ali diante daquela pessoa, a presença virtual exige cuidados também. Por exemplo, uma aula em que o som não é bem audível, qualidade sonora não é boa, isso pode implicar também no sujeito querer ficar realmente muito tempo ouvindo aquela pessoa. E às vezes o professor, e a gente sabe que essa realidade também, chegou muito em cheio em relação à pouca disponibilidade de recursos, ou recursos adequados, suficientes, que alguns professores têm. A gente sabe que muitas vezes se fala nessa questão das aulas virtuais, mas nem sempre o professor foi treinado e munido de instrumentais de qualidade para fazer seu trabalho. Então o professor sofre com isso. Porque ele percebe que muitas vezes não está sendo ali o suficiente aquilo que ele dispõe. É verdade. E aí a série é mais atrativa, né? O celular, a rede social, porque tem todo um trabalho de gráfica, tem todo um trabalho de web design, que é mais atrativo, que é mais animado do que realmente a nossa disposição, né, e o nosso entendimento para com a tecnologia e o uso dela hoje, né? Sim, é importante também destacar que esse uso exige de nós uma diversidade de linguagens. Claro, gente, nós não podemos, evidentemente, demonizar essas tecnologias de forma alguma. Nós sabemos que a gente enfrenta desafios, mas nós precisamos aprender também a diversificar a linguagem. Já que, aqui começa a orientação, por exemplo, já que nós temos que utilizar durante esse tempo e sempre as tecnologias digitais, se tornar cada vez mais imperioso, a gente tem que realmente, se não recebemos formação adequada na graduação para isso, ou na instituição que a gente está vinculado, certo? A gente precisa também buscar essa atualização e essa diversificação de linguagens. Não dá para a gente conseguir manter um bom processo pedagógico hoje, mantendo aula expositiva através das redes sociais. A gente sabe que também existe uma riqueza de possibilidades. Por exemplo, se a gente está tendo uma aula pelo Google Meet, com certeza vocês sabem muito bem quantas coisas a gente pode projetar. O próprio, sem fazer aqui propaganda, mas o próprio Google Sala de Aula hoje apresenta várias
várias ferramentas, mas não só, tem várias outras plataformas. Verdade. E às vezes existem profissionais que também podem adotar aquele discurso negativista exageradamente, ficar naquela coisa de justificar a inércia, de não, mas não dá certo, tudo dá errado, não é bem por aí, a gente não tem recurso, ninguém liga pra gente, e a gente sabe que existem muitas dificuldades, mas, é claro, nós temos ali também, como profissionais da educação e da aprendizagem humana, uma responsabilidade de fazer, diante das condições que também nós temos, o que nos é possível e fazer com qualidade. Claro, tem um problema, por exemplo, o pessoal, a coordenação da minha escola não me deu um suporte suficiente. Se vingue. Eduque. É uma ótima forma de vingança. Eduque. A educação é uma forma da gente conseguir romper várias estruturas que são precárias. A gente sabe, às vezes, que o problema que a gente enfrenta não é só microestrutural, ele é macroestrutural. A gente sabe que muitas vezes nós não temos condição de combater reflexos diretos de um sistema que a gente sozinho não consegue combater, mas a educação pode transformar. Então, a gente sabe que essa diversidade de linguagens que a gente pode utilizar através das redes sociais hoje pode nos favorecer e a gente pode, dentro dos nossos limites e possibilidades, fazer aquilo que nos seja possível dentro dessas nossas condições. Então, eu quis tocar um pouco nesses aspectos, mas a nossa live vai ser muito mais sobre a saúde mental do professor e vamos falar de outras questões também. Rapaz, já o tempo passa ligeiro, já se foram 25 minutos. Rápido, né? Eita, foi muito bem. Mas fica à vontade, Jair, pode colocar aí, diante da sua experiência. Eu quero mandar um abraço especial para todos da cidade ali, todas as cidades do sertão do Araripe que está aqui conosco, né? Já posso registrar a presença, né, de Araripina e região, de gente de Ipubi, gente de Moreilândia, né? Muitos dos profissionais de Bodocó, pessoal de Exutes que entrar e ia nos acompanhar. É um espaço para nós mesmos. Fica à vontade, Jair. Olha, estamos com uma boa audiência, estou feliz por isso, são mais de 50 pessoas simultâneas nos acompanhando. Eu vou começar agora a pontuar com vocês, mais especificamente, sobre a saúde mental do professor nesses tempos de pandemia. Vamos falar sobre as principais questões que acometem as pessoas durante esse tempo, inclusive o profissional da educação. E você pode agora compartilhar também a nossa live, tá certo? Eu já quero mandar um abraço carinhoso para o meu querido Wilton. Wilton, um grande abraço para você, ele que é agente aqui municipal de trânsito aqui em Juazeiro do Norte, a minha querida Graça, estudante de psicologia, está nos acompanhando também, os professores da EREM, Fernando Bezerra de Ouricuri, um grande abraço a todos vocês, não é? Foi a Lucidalva que falou, Giva está nos acompanhando de Santa Cruz, Pernambuco, que maravilha, Giva, prazerzão. Então, várias pessoas acompanhando a gente, e eu agradeço demais a audiência de vocês. Gostaria de pedir também que vocês pudessem compartilhar essa nossa live. Aí ao lado, onde você faz o comentário, tem esse sinalzinho aí na diagonal, o que é isso, professor? Eu não vou dizer que é um triângulo, porque eu estou dentro de um professor de matemática. Uma seta, né, para apontar, né? Pronto, isso mesmo. Então, compartilhem para outras pessoas, para a gente atingir mais gente, tá bom? Vamos lá. Uma das primeiras e mais recorrentes situações, problema que acomete o professor durante esse tempo é a ansiedade. Aqui seria uma live só sobre esse tema, viu, gente? A ansiedade. O que é a ansiedade? São conjuntos de reações do nosso corpo, da nossa psicologia, a situações consideradas potencialmente perigosas. Sejam essas situações reais ou imaginárias. Sintomas que a gente costuma ver nos quadros ansiosos. Taquicardia, aquele coração ficar bem acelerado, de repente, o sujeito começa a bater, o coração bater forte, tontura, falta de ar, aí já começa a achar que está com coronavírus, porque na verdade fica ali ofegante. Puxa, o ar percebe que não foi suficiente. Nossa, já estou com falta de ar, peguei o coronavírus. Não, isso pode ser sinal de ansiedade. Além disso, problemas gastrointestinais, pessoas que têm dor de barriga, alguns em crise de ansiedade têm também a chamada gastrite nervosa, popularmente conhecida como gastrite nervosa, sudorese, tontura, sensação de desrealização, como se estivesse saindo ali da realidade.
E sintomas cognitivos também, como preocupações exageradas, a famosa catastrofização, por exemplo, a pessoa olhar para a realidade com lente de aumento. Eita, tá chegando a hora de entregar as provas e eu não consegui dar conta de tudo. Será que eu vou conseguir, meu Jesus, e agora e tal? E fica aquela preocupação e catastrofizando. E muitas vezes a gente termina sofrendo muito. O ansioso costuma sofrer por antecipação. A ansiedade também é um conflito entre presente e futuro. As pessoas terminam ali antecipando muitas questões. A Maria está dizendo assim, Maria Maxilene, ela está dizendo insônia. A insônia é comum também nas experiências de ansiedade. Acontece bastante, pessoas têm dificuldade com sono também, não é? Mas vejam só, nesse sentido, o que é que se deve fazer quando uma pessoa está passando por situações significativas de ansiedade? Olha, gente, eu não quero dar aqui receitinha de bolo para vocês, mas eu quero afirmar que existem princípios que nós devemos seguir. O professor Bernard Rangel, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, um dos maiores especialistas deste tema no Brasil, ele ensina no seu livro Como Lidar com a Ansiedade, ele ensina exatamente passos fundamentais. O primeiro é conhecer. Como é que eu vou lidar com a ansiedade se eu não sei o que é ansiedade? Por exemplo, tem muitas pessoas que recebem um diagnóstico de um transtorno de ansiedade no cardiologista, porque imagina que está com um problema de coração. Outros fazem um monte de exames, quando vê não deu nada, a pessoa diz, mas eu estou com algum problema, eu tenho alguma coisa. Aí se diz, olha, procura o psiquiatra. O meu querido colega da área de saúde mental, meu querido doutor Tiago Macedo, a mãe dele está nos acompanhando aqui, um abraço, Fátima também, não sei se o doutor Tiago está nos acompanhando, mas o doutor Tiago brinca às vezes dizendo assim, parece que o psiquiatra é o profissional do nada, porque não sentiu nada, fez exame, não deu nada, então procura o psiquiatra, é como se fosse o profissional do nada. Mas enfim, então, às vezes você não sabe por quê, mas você está ali tremendo, boca seca, sudorese, respiração ofegante, músculos tensos. Gente, a ansiedade contribui, a ansiedade se configura como essas alterações e muitas vezes leva a pessoa a sentir como se estivesse passando mal. Então o Rangel diz, quer melhorar dela? Conheça a sua ansiedade e o que é a ansiedade, né? Conforme estamos falando. Segundo ponto, aceitação da ansiedade. Isso me valeu uma boa discussão com uma professora na época da faculdade, porque eu disse, professora, como é que eu vou dizer ao meu paciente para aceitar uma coisa que é ruim? E aí lá vem o Rangel que diz assim, olha, muitas vezes algo que é desconfortável não significa dizer que seja perigoso. A ansiedade incomoda. Mas ninguém morre de ansiedade, se morre com a ansiedade. Quando não é tratado adequadamente, a pessoa pode até morrer com ela. Mas de não. A ansiedade provoca um desconforto gigantesco. A pessoa sempre está passando mal às vezes. Mas é fato que a gente precisa, além da aceitação da ansiedade, que não é se conformar com ela, aceitar significa tentar funcionar apesar disso. Eu sei que tem professor que passa por cargas horárias de trabalho tão grande que o tentar funcionar apesar disso se torna também um problema, porque ele já vem de uma luta, de uma batalha, e às vezes a gente precisa, sabe de quê também para melhorar a ansiedade? Do silêncio. Professor que está nos acompanhando aqui, a qualidade da sua palavra dependerá da qualidade do seu silêncio. A qualidade da sua palavra também dependerá da qualidade do seu silêncio. E uma vez falando disso, numa formação para professores, disseram, concordo, professor Jair, estamos precisando de feriado mesmo, está precisando de mais feriado. Só feriado não, velho. Também, mas não só. Mas um momento de silêncio que a gente vai lá fazer uma boa leitura, se preparar também, parar um pouco, e às vezes até sair dessa vibe, sabe? Como disse, nós precisamos estar bem. O autocuidado é fundamental para o altercuidado. Então, em primeiro lugar, a gente tem que se cuidar. E esse autocuidado passa por momentos de silêncio, de descontração, de brincar ali com a família, de assistir alguma coisa, de falar besteira, né? Desculpa a expressão, de falar coisas que são consideradas besteiras, entre aspas, de estar ali numa atividade física, professor. Muito bem, exatamente. Então, é um conjunto. Aceitar não é se conformar. Aceitar também passa por não ficar combatendo. Só para vocês terem uma ideia, quanto mais eu fico querendo combater a ansiedade, pior ela fica. Eu quero mandar aqui um grande abraço para o nosso querido Leite, o Francisco Leite, que é coordenador do Sistema FIEC aqui no Ceará, está nos acompanhando também. Uma honra ter você na audiência também, professor o Francisco Leite, né? Grande abraço, querido. Então, só para vocês terem uma ideia, se você fica assim, não posso ficar ansioso. Não posso ficar, inclusive, diante dos meus alunos, minhas fragilidades. Não. Olha,
quanto mais a gente quer combater a ansiedade, pior é. Então, aceitar... Mas ela aparece. Ter aquela aceitação vai ajudar bastante. Uma outra coisa, treinos de respiração, principalmente em crises agudas de ansiedade, pode ajudar sim. Aquela inspiração profunda, aquela expiração também bem delongada. Concomitantemente, sentir um pouco como se os músculos ali tivessem... você estivesse deixando ali um grande peso sair do seu corpo, os músculos mais relaxados, exercícios de respiração, existem várias opções, eles podem ajudar no que a gente chama de contracondicionamento, mas tem que cuidar também dos pensamentos, porque muitas vezes o pensamento do ansioso é um pensamento alterado. Um grande estudioso sobre esse assunto foi o psicólogo cognitivo Aaron Beck, que na década de 1960 ensinou que existem muitos erros cognitivos em quadros de ansiedade. Vamos falar deles rapidamente? O erro, por exemplo, da supergeneralização. Por exemplo, o professor não teve um bom desempenho numa determinada aula, aí começa a pensar assim: não sei o que está acontecendo comigo, minhas aulas não estão mais sendo como era antes, eu não estou mais conseguindo sucesso no que eu faço. E ele começa a super generalizar. Se uma parte da aula não foi boa, não significa dizer que toda a aula não foi boa. Se você acha que não foi boa, às vezes para o outro não é assim que chega. Ah, Jair, mas eu já penso o contrário, minhas aulas são maravilhosas, mas meus alunos vivem dizendo que a aula não é boa. E às vezes se tem aquela lógica de trabalhar com a ideia de que o aluno é um cliente e ele é quem vai dizer se a aula foi boa ou não. A verdade, gente, é que esse conceito é muito relativo. O que é uma aula boa? Mas a gente sabe que, ao final das contas, eu posso ser aqui para alguns bem simplista no que eu vou dizer, mas eu falo com segurança. Vendedor bom é o que vende, professor bom é o que ensina. Então a gente pode pensar o que for. O professor bom é aquele que ensina, é aquele que, falando simples, né, mas traduzindo, no sentido de que nós somos profissionais da aprendizagem humana. Enquanto eu estiver ali, por exemplo, como historiador, meu aluno não vai aprender nada. Enquanto eu estiver ali... Então, assim, eu tenho que pensar que, como profissional da aprendizagem humana, eu preciso ter todos esses cuidados, principalmente em relação à minha pessoa, aos meus pensamentos, às minhas crenças, para estar bem e ali fazer um bom trabalho como profissional da aprendizagem. Então, voltando ao que eu estava dizendo, supergeneralização. Deu errado uma coisa numa área da vida, termina jogando para outras. Isso é um erro cognitivo. Outro erro, o pensamento absolutista, tipo tudo ou nada. Ou está tudo ótimo ou nada presta. Os extremistas. Tem alguns extremistas. Às vezes nas aulas tem alguns que fazem isso. Ou a sala não presta ou a sala é muito boa. Não. Eu tenho que entender quais são as dificuldades do aluno, etc. e tal, e também as minhas dificuldades ao lidar com aquela realidade. Mas vamos observar que a gente sabe também que, às vezes, quando o professor também não está bem, não está passando por... Não tem, digamos assim, uma boa estrutura ali, inclusive pessoal, ou está passando por algum problema que precisa ser compreendido também, não é só cobrar do professor, não é só exigir do professor. Isso vai repercutir também no ambiente da sala de aula, direta ou indiretamente. Nós somos seres muito comunicáveis, e os alunos, que é isso, eles percebem demais. Suas fragilidades, o professor vai perceber tranquilamente, até porque o espaço da sala de aula é o espaço da desestabilização psicológica para alguns, e eles percebem. Os alunos sabem quando o professor está ali, não está bem. E às vezes usam isso contra a gente. Mandou o aluno para a diretoria, chega lá, o aluno banca o sábio socrático, questionando tudo a todos, indo para o lado pessoal do professor. Não, é porque ele não está bem. Ele me mas vê como ele está, né? Vem estressado, ó. Né? Tá estressado. É desse jeito. E depois ainda ficam compartilhando os memes lá e tal, tirando onda da cara do professor e assim por diante. Olha, gente, realmente, a gente precisa cuidar dos nossos pensamentos. Como é que a gente encara os nossos problemas, a nossa própria pessoa, os nossos alunos? Se às vezes também a gente começa a alimentar ideias negativas sobre a educação, sobre os nossos alunos, a gente tende a não ter motivação, não. A gente tende a ficar mais angustiado, mais triste ainda. Não é negar a realidade, temos que ser críticos também à realidade e lutar por transformações, fazer a nossa parte mesmo. Mas se a gente não acredita no aluno com o qual nós estamos trabalhando, o que a gente está fazendo? Às vezes existem pessoas que dizem assim, tem professores que dizem, eu sou um professor motivador. Na verdade, não é motivador. Tem alguns que agem como um professor motivador, que é diferente. Professor, o que é que vai cair na prova? Suas lágrimas, meu filho, se prepare, suas lágrimas, vai chorar mesmo.
Então, assim, tem alguns que fazem questão, às vezes, de mostrar assim, para tirar nota boa comigo, não é qualquer um não, viu? Vocês vão ter que estudar. E alguns chegam a usar como exemplo a sua própria história pessoal, né? Estão pensando que foi fácil eu chegar onde eu cheguei e tal. O espaço da sala de aula não é um espaço de psicoterapia, não é um espaço para a gente simplesmente, assim, vomitar as nossas próprias questões, mas muitas vezes, quando o professor tem dificuldades em relação a lidar com sua própria ansiedade, com suas próprias questões, de um modo ou de outro isso se torna transponível para o ambiente pedagógico. E por isso o Aaron Beck destacou tanto a importância da gente conseguir lidar com essas distorções cognitivas. Só para finalizar, ele destaca também a maximização, a minimização. Maximizar é exagerar na forma de enxergar, minimizar é relativizar as situações. Ah, está acontecendo isso, não, mas depois se resolve, deixa para lá, e minimizando. E uma outra coisa é a personalização. O Aaron Beck falava disso. O que é personalizar? Está acontecendo algo, por exemplo, no ambiente educacional, no contexto educacional, e que eu não fui o principal responsável, mas eu jogo a responsabilidade para mim. Eita, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo. Olha, preste atenção, eu sei que o professor ele é demandado, ele é cobrado para ser personal father, personal mother, é cobrado para ser personal style, psicólogo, religioso, é tudo, pedagogo. Mágico. É uma cobrança, é mágico, tudo. O professor termina tendo que catalisar várias expectativas que as pessoas criam. Mas vamos sempre lembrar de uma coisa, nós temos os nossos limites e precisamos assumir esses limites. Eu sei que às vezes nós somos instigados assim quase que a não expormos as nossas fragilidades. Mas a gente precisa muitas vezes quebrar esse paradigma e mostrar que verdadeiramente nós temos o nosso limite, precisamos reconhecê-lo, assumi-lo e aprender aquilo que na psicologia nós chamamos de assertividade. O que é assertividade? É dizer, por exemplo, sim quando é para dizer sim, dizer não quando é para dizer não, saber se posicionar na têmpera adequada, porque senão a gente vai chegar um momento que não vai aguentar, e o que muitas vezes não vira palavra, vira sintoma. O que não vira palavra, muitas vezes vira sintoma. Jair, você tocou num ponto muito importante mesmo. Muito importante pelo fato de que, sabe, pela pouca experiência que eu tenho, né? Eu tenho 17 anos de estrada entre iniciativa privada e iniciativa pública, e a gente percebe que, sabe quando que nós, professores, estamos bem? Quando a gente tem um convívio escolar bem. Quando os professores são unidos. Quando os professores se ajudam. Eu estou cansado de ir na sala de aula, Jair. Eu olho e digo, quando o aluno começa a falar do professor, porque isso acontece, né? Você sabe disso. Aí eu paro para pensar com ele e digo, agora você já parou para pensar que ali é o máximo que ele pode lidar? Que as condições que são ofertadas a ele, né? Faz com que ali seja o máximo? Que ele também, por trás do professor, tem um ser humano, com família, com problemas. Não tem como a gente chegar na sala de aula, peraí, deixei minha mochila aqui, os problemas estão dentro da mochila, vou entrar para a sala de aula apenas com conteúdo. Não, de forma alguma, né? Então, a gente precisa, resumindo aí sua fala, se me permitir, é realmente a busca pelo autoconhecimento e a gestão de si. Verdade. Que não vejo, né? Verdade, sim. O professor tem uma carga de responsabilidade muito grande. Alguém falou aí agora, digitou aí assim, que nesses tempos, com o uso das mídias digitais de forma exclusiva para processo pedagógico, se torna ainda mais desafiante. A gente sabe disso, como nós falamos no começo, e realmente é verdade, não é fácil. E muitas vezes se vem cobrança do professor, e às vezes, igual o personagem lá da TV, e às vezes o salário, né? Então, a gente muitas vezes observa que são muitos desafios pelos quais a gente passa e precisamos ser compreendidos. Olha, eu vou te confessar uma coisa, professor Edson. Eu já passei por experiências, por exemplo, em que ia para uma formação pedagógica como professor, porque eu também sou professor de história, tive a alegria de ensinar também na escola que você trabalhou, né, no nosso colégio Objetivo aqui em Juazeiro também, e eu me recordo que assim, as experiências de formação para professor sempre é extremamente importante. Eu sempre nas experiências que eu tive de formação pedagógica, sou muito grato por todas as formações que tive em todas as escolas que eu atuei. Mas uma vez, numa determinada escola, eu às vezes me sentia
pior quando saía de uma reunião, porque às vezes ela era uma reunião com tanta cobrança, você já vinha de uma carga de responsabilidade, prova para corrigir, porque o professor trabalha antes, durante e depois da aula, não é? Então, fora que para conseguir ascender na carreira e também buscar formações pós-graduadas e tudo, ainda por cima, às vezes não tem nem tempo, e quando vai, passa por uma série de dificuldades muitas vezes. E aí o que acontece? Sai de uma formação, às vezes, olha, mas professor, você ainda tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, está faltando isso, está faltando aquilo. Chega um momento que a gente para e pensa, puxa vida, o que eu estou fazendo da minha vida? Então, termina sendo angustiante mesmo. E nesse tempo, por exemplo, professores de redação, que talvez devem estar nos acompanhando aqui, e que vai corrigir ali uma redação, tem que estar ali horas e horas de frente o computador para poder ver a redação, às vezes escaneada, né, e tudo, e tem trabalho, não só o professor de redação, estou dando um exemplo, né, mas muitas vezes para as correções e tudo, sem contar que esse tal de WhatsApp, eita, negocinho para tirar a paz de muito professor, viu? Porque tem professor que às vezes até fica ali, tem grupos e tudo, e às vezes os alunos, minha nota, professor, cadê minha nota? E quando é que o senhor vai corrigir os trabalhos? E tal, e assim, meu Deus, termina que se a gente não coloca limites, a gente não vive bem. E aqui é uma das coisas que eu quero destacar nessa live. Professor, quem vai colocar esses limites, saber ali até onde deve ir ou não, é você. Não acho que quem está ali cobrando de você vai ficar pensando que ali já chegou ao seu limite, não. Você tem que se colocar, tem que desenvolver essa assertividade. Uma das coisas que precisa ser feita para que a gente consiga trabalhar bem é aprender a respeitar esse limite. E isso vai para os coordenadores também, viu? A gente saber respeitar esses limites. O professor não é uma máquina que tem que estar ali produzindo o tempo todo, não, gente. A gente tem que aprender também, como momentos como esse, tá? Momentos de partilha, momentos de interação, momentos de trabalhar o lado humano, afetivo do professor, precisa acontecer. Não é só em relação ao aluno, né? A gente tem que lembrar uma coisa também, professor Edson, que assim, muitos profissionais vieram, não estou dizendo que é o caso dos que estão nos acompanhando, mas eu conheço pessoas aqui no Brasil que se tornaram profissionais da educação, tendo vindo de uma educação baseada na chamada pedagogia tradicional. E, nesse sentido, foi para o ensino superior, passou por uma licenciatura com o ensino ultra tradicional, em que, às vezes, estava só o professor ali, sentado sob o birô, e alguns até sobre o birô, e simplesmente falando, tal, ler o teórico, às vezes alguns, quando iam falar alguma coisa, algum aluno ou outro falar um pouquinho sobre esse teórico ou aquele, recebia era um comentário com desdém, às vezes, que às vezes a gente sabe que no ensino superior tem as vaidades, né? E às vezes tem os donos dos teóricos também, e aí ficava ali aquela coisa. Bem colocado. E aí, quando sai, vai para os estágios, volta à realidade da sala de aula, no sentido do ensino básico, por exemplo, e a posição é diferente, não é mais a posição de aluno, não, agora é a posição de professor. E aí começa a sentir o aperto do negócio, e muitas vezes, quando vai lá assumir mesmo a sala de aula, percebe que passou 4, 5 anos numa formação e que teve, talvez, grandes deficiências em relação à formação pedagógica. Não, professor, mas eu tive disciplinas pedagógicas no meu currículo. Mas, às vezes, o que a gente vê, se não for uma disciplina bem trabalhada, a gente termina praticamente estudando mais teóricos. E quando chega para assumir sala de aula, e aí quando fala na questão do uso das tecnologias na educação, às vezes a gente sai muito mal preparado. E por isso, não estou dizendo que é o caso das pessoas que estão nos acompanhando, eu até acredito que pode ter sido diferente, mas eu já vi casos assim no Brasil. Então, e o que é que nós vamos fazer agora também? Claro, ficar chorando o leite derramado? Não. O que é que nós vamos buscar fazer? Dentro dos nossos limites e possibilidades, se inserir dentro desta linguagem, diversificar também as nossas possibilidades de atuação pedagógica, procurando dar, claro, o nosso melhor, oferecer o nosso melhor nas condições que temos para oferecer melhor ainda para os nossos alunos, que são aqueles para quem principalmente se dirige a nossa experiência profissional. Com certeza. Jair, por incrível que pareça, faltam 13 minutos para a gente encerrar.
O streaming via Instagram, a gente sabe que é 60 minutos, é muito rápido, né? Tá? Então eu quero que você faça, né, suas considerações, pontue mais algum, como você fala, rápido, dá para a gente compreender mesmo, né? Você falando com esse ritmo mais acelerado. Eu até, né, me enquadro também nessa prática aí, mas pontue o que você ainda acha interessante colocar, e aí a gente faz nos últimos 3, 4 minutos nossas considerações finais. Uma das questões que nos acomete muito é o medo. De acordo com o professor, pesquisador, filósofo polonês Zygmunt Bauman, no livro dele Medo Líquido, ele diz que o medo é o nome que nós damos para a nossa insegurança. E nós muitas vezes estamos inseguros diante daquilo que nós não conhecemos, ou, ao conhecermos, percebemos como aquilo pode ser potencialmente perigoso para nós, e muitas vezes, diante do medo, nós temos várias possibilidades de reação, mas vou destacar 3 que a gente costuma ver. Diante do medo, existem 3 possibilidades de reação. A covardia, a temeridade e a coragem. No âmbito da covardia, a gente entende que é a ação daquele que sabe que tem condição de enfrentar aquela realidade, sabe que vai ser bom para ele e para o outro, mas foge, mas não age. Desde que ele tenha condições para tal. O covarde é aquele que tem condição para tal, não é? Sabe que vai ser bom para ele, vai ser bom para o outro, mas foge de enfrentar. E aqui eu não estou usando a palavra covardia no sentido pejorativo, numa semântica popular, mas no sentido técnico de fugir do enfrentamento de algo que te é possível e salutar. Que é natural. A terceira palavra é a temeridade, que é agir sem avaliar os riscos e possíveis consequências, portanto. É aquele que não tem prudência, que não planeja, que não se prepara. É o imprudente. A palavra prudente dá a ideia disso, de pensar antes de agir, de se organizar. E o corajoso é aquele que tem medo. Em todos os casos há o medo presente. Mas, com medo, avalia riscos, possibilidades, sabe que o enfrentamento é salutar para si, para o outro, e age de um modo a justamente enfrentar aquela situação. Nós sabemos que não é fácil, de forma alguma para o professor, por N motivos. Mas eu não quero simplesmente focar nisso. Mas eu quero dizer para vocês que o primeiro passo para a gente conseguir realizar um bom trabalho no âmbito educacional, já que nós fazemos isso com a nossa vida, com o nosso ser, com a nossa pessoa integral, então é ter esse autocuidado. O fundamento do autocuidado é o autocuidado, como a gente falou. E durante esse tempo, eu sei que muitas pessoas estão buscando e até conseguindo aprimorar suas habilidades, se inserir em novas tecnologias, em novas linguagens. A gente fala aqui às vezes que o professor está sofrendo bastante, eu sei que está mesmo, mas a gente sabe também que, apesar de todos passarem por experiências de sofrimento, mas tem muitos que aprenderam a lidar bem com os desafios também que estamos enfrentando e conseguem fazer aquilo que a minha avó dizia, fazer de um limão uma limonada. E muitos têm aproveitado para colocar suas leituras em dia, né? Tem pessoas que estão aproveitando para fazer isso. Eu sei que nem todo professor tem tempo para tal, diante das correrias, mas colocar as leituras em dias, acompanhar aqueles documentários, aqueles conteúdos, revisar questões da faculdade, se atualizar, né, sobre não só essas tecnologias, mas de conteúdos também. Sabe, professor Edson, teremos muitas pessoas que sairão desse isolamento social em um alto nível de desenvolvimento pessoal. Mas nós teremos pessoas que sairão arrasadas. Arrasadas. E isso dependerá, não é da variável independente tempo. Claro que isso dependerá do modo como nós estamos encarando esse momento. E a nossa psicologia, eu vou colocar aqui esse termo, entre aspas, a nossa mente, vamos dizer assim, segue também aquele princípio do nosso próprio corpo de que se nós nos nutrimos de algo, por exemplo, de alimentos que nos são bons para a saúde física, condicionamento, etc., a gente vai ter bons resultados com isso. Mas a nossa psicologia também é assim. Se a gente começa a ter simplesmente ali acesso e alimentar várias ideias negativas, vários conteúdos negativos, a gente vai se influenciar direto ou indiretamente por essa realidade. Então, a gente precisa fazer escolhas adequadas durante esse tempo.
Se você escolhe, por exemplo, ficar no discurso de que tá tudo errado, nada presta, ninguém quer saber de ninguém, os alunos não estão com nada, esse sistema educacional hoje, essas aulas virtuais não servem para nada, e etc., aquelas posturas radicais, vamos parar para pensar. Que contribuições eu terei para a minha vida em relação a isso? Para a vida do outro? E na minha experiência profissional, isso vai ajudar, ao final das contas, em quê? Então, essas posturas radicais e absolutizantes, elas não têm muito que contribuir para a gente, não. Então, a gente precisa reconhecer onde é que estão os nossos limites, os nossos medos, e enfrentar com coragem essa realidade. E, claro, também buscando ajuda. E aqui eu vou finalizar essa parte sistemática, dizendo para vocês que, claro que muitas vezes nós precisamos de uma ajuda profissional também, não é? E o profissional da psicologia, por exemplo, é um dos profissionais que durante esse tempo está atendendo online e que pode ajudar você, professor, durante esse tempo. Aqui nós estamos falando de princípios e questões gerais, mas como é importante uma boa psicoterapia para ajudar você a trabalhar suas questões, não é? Alguns acham que psicólogo é só para pessoas que têm transtornos mentais. E não é assim. Na verdade, a psicoterapia também é uma forma de autoconhecimento, de ajudar você a perceber teus limites e potencialidades e os recursos que você dispõe para enfrentar as situações também. Então, durante esse tempo, é também fundamental que se você percebe que você não está conseguindo lidar com essas questões sozinho, procure uma ajuda médico-psiquiátrica, uma ajuda psicológica, pedagógica, com apoio com a sua própria instituição escolar, enfim. A gente precisa também aprender a pedir e contar com a ajuda de pessoas que, de fato, possam colaborar conosco. Muito bem, Jair. Já que você falou em pedir ajuda, se algum profissional dessa região aí do Pernambuco, ou até mesmo aqui do Ceará, se precisar do Instituto Humanitas, como faz? Beleza, muito obrigado pela oportunidade de falar rapidinho. Gente, durante esse tempo de pandemia, eu lancei um projeto novo aqui para a nossa região, que é um plano psicológico. Já pensou? Um plano psicológico? Então, as pessoas pagam valores mensais reduzidos e têm acesso a vários tipos de serviços, inclusive psicoterapia online. Você não sai nem da sua casa. A gente também atende online e presencialmente, já que é um serviço essencial, aqui no edifício Pátio Cariri Corporate, em Juazeiro do Norte, sala 1008, no 10º andar. Nesse sentido, nós dispomos de vários serviços. Plantão psicológico 24 horas, para pessoas que têm surtos, às vezes crises agudas. Nós dispomos de serviço de plantão psicológico 24 horas, dispomos de aconselhamento psicológico, psicoterapia para crianças, adolescentes, adultos, psicoterapia de casal, terapia de família, enfim. Então são vários serviços. E a gente distribui em 4 pacotes. Pacote básico, pacote essencial, master e o pacote master gold. Então, as pessoas que desejam conhecer como que é a distribuição desses pacotes, como eu disse, como se trata de um plano psicológico, então são valores realmente reduzidos em função de ser um plano, e que o tempo de sessão são 50 minutos, né, a 1 hora, então é um bom tempo de sessão também, de 50 minutos a 1 hora, com encontros que podem ser semanais ou quinzenais. Quem está aqui acompanhando, tem mais de 50 pessoas acompanhando a nossa live, se puderem, quiserem ficar à vontade para me seguir aí no meu Instagram, não é? Vocês podem ver aí na própria live, mas é o Instagram Jair Rodrigues Melo, como a gente divulgou. O meu primo Cícero Roberto, que está me dando apoio aqui, digitou aí. E também está aí o meu número de telefone com o WhatsApp. Meu número de telefone com o WhatsApp. Esse que o Cícero Roberto colocou, o 8807-3760. Aí você pode ter informações sobre os valores dos nossos pacotes, sobre o agendamento, né? E a gente está sempre realizando também lives, divulgando conteúdos, tá certo? Então, para mim será um grande prazer. E eu queria agora também divulgar para vocês, bem rapidinho, que na próxima segunda-feira, também, à noite, eu vou estar realizando uma palestra para educadores e para os pais, com o tema Educação em Tempos de Pandemia. Educação em tempos de pandemia. Na verdade, é especificamente sobre a educação dos filhos. Então, o tema que a gente está divulgando é isso, educação dos filhos em tempos de pandemia. Quem tiver interesse, pode entrar em contato comigo através do WhatsApp, né? Esse que o Roberto disponibilizou, o
3760, tá bom? Então, fico à disposição de vocês. E agora, no final também, eu quero agradecer a você, professor Edson, pelo convite. Fiquei muito feliz mesmo, eu admiro o seu trabalho, né, seu trabalho de muita qualidade como professor, como comunicador. Você é um grande comunicador também. E eu estou à inteira disposição de vocês para outros momentos, com outros temas também. E conte como um grande parceiro que somos, e estou sempre à disposição de todos, tá bom, gente? Muito bem, Jair, eu que agradeço. Mas, na verdade, todos nós precisamos ser, né, bons comunicadores, né, nós enquanto professores. Então, eu agradeço especialmente desde a Rádio FM Padre Cícero, que sempre noticia nossas lives, né, na pessoa, né, do âncora do Jornal da Tarde, Lucas Gonçalves. Quero agradecer em nome, né, de Itamar Ramos, né, a sua pessoa que esteve aqui conosco, dividindo aqui seu conhecimento, compartilhando, na verdade. Ela que é a gerente regional de ensino. Agradecer também a Leninha, nossa gestora lá da EREM ABC, são as pessoas que nos apoiaram, e todos os professores, né, do nosso cerco, né, tantas pessoas que passaram aqui, minha ex-diretora Idênia, lá de Araripina, um forte abraço, a Alberli, nossa amiga e colega de igreja, foram muitas pessoas que vieram e deram sua contribuição, né, deram os parabéns para você, Jair, você de fato é uma pessoa que é sucesso, né, aqui para a nossa região, e é um prazer tê-lo no nosso grupo de amizade, tá bom? Então, em breve a gente volta a se encontrar. Que Deus abençoe a você, seguidor, meu seguidor de Jair, que tenhamos, né, uma ótima semana. Valeu, meu querido. Até a próxima. Até a próxima.